Eu vou começar esse primeiro editorial do dia com uma boa notícia para você. Ou talvez boa notícia, meia boa notícia. Porque é o seguinte, acreditar em promessa de político é meio que assinar um atestado de burrice, né? Mas nesse caso aqui eu vou ter que calçar minhas orelhas de burro aqui e achar que as minhas previsões estarão certas. Vamos lá. Vou explicar para vocês. A matéria que eu vou tratar é essa do estado de Minas. Diz o seguinte: Pacheco promete acabar com as saidinhas depois da morte do sargento em BH. Eu fiquei consternado e não sei se vocês sabem, eu tô com strike no canal por causa de, digamos, alguns palavrões que eu falei no dia que eu me referi às vítimas da sociedade que atiraram na cabeça do policial. Mas o grande ponto aqui é que a gente tem que ficar de olho, porque se tem um sentimento que o brasileiro tem, é da impunidade. Lá em BH, um policial trabalhando foi abordar um bandido e esse bandido atirou na cabeça do policial e o policial acabou falecendo. E aí, eu disse para vocês já uns 3 editoriais atrás, 3 dias atrás, que já estava começando uma pressão da mídia para que essas saidinhas acabassem. E aí, o momento agora foi propício para o Pacheco dar essa declaração. Existe um projeto de lei e esse projeto de lei está no Senado. A Câmara já aprovou isso em agosto do ano passado, em agosto de 2022. Foi aprovado, terminando as saidinhas, mudando a LEP. LEP, para quem não sabe, é a Lei de Execução Penal. Então fez muitas mudanças, tornando mais difícil a saída de bandidos de dentro da cadeia. Só que o Pacheco está sentado em cima desse projeto. E aí, pegou pesado porque o policial morto é de Minas Gerais. O Pacheco, em 2026, precisa se candidatar. Termina o mandato dele de senador, que é de 8 anos. Então, termina os 8 anos agora. Ou ele vai tentar ser governador, ou ele vai tentar ser senador de novo. E ele precisa do apoio popular. E começou uma pressão muito grande. Por exemplo, essa matéria aqui é do estado de Minas, que diz que o senador Rodrigo Pacheco prometeu ontem, na segunda-feira, por fim a saída temporária de presos em regime semiaberto em datas comemorativas. Então, é uma boa notícia se ele realmente colocar isso para frente. E eu acho que vai se continuar a pressão popular. Aí é onde entra o Nicolas Ferreira, aí é onde entra o Cleitinho. E aí, por que eu digo? Porque eles têm uma repercussão muito grande nas redes sociais. É hora de, quando começar o serviço da Câmara de novo, os trabalhos da Câmara dos Deputados e do Senado, começar a fazer uma pressão para reviver esse assunto. Senão ele senta em cima disso de novo e fica por isso mesmo. E a sensação de impunidade entre os brasileiros vai que é grande demais. Vocês sabem disso, né? Porque a gente vê aí uma decisão agora do PGR, o Procurador-Geral da República, o que o Lula indicou agora, o Gonê. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, os menores infratores não podem ser presos, se não em flagrante, nem presos, conduzidos. Preso menor não vai. Conduzido. E aí eu te pergunto, o malandro de 16 anos pode ir lá e votar no Lula, mas não pode ser preso porque foi lá e matou alguém? Ah, tem que mudar, né, gente? Então, assim, acho que a pressão popular tem que rever isso aí um pouco. E essa sensação de insegurança é o que mais nos incomoda. Vamos lá. Tem outra matéria também, ainda sobre o Pacheco. Vamos lá. Essa matéria agora é do blog do Noblar e diz o seguinte: se Pacheco não devolver agora, o Centrão derruba a MP da reoneração. Vou tentar te explicar isso aqui direitinho, tá? Vamos lá. Oneração da folha. Muita gente não sabe o que é isso. Para aquelas pessoas que já entendem mais de política, eu peço só um pouco de paciência, porque nem todo mundo que assiste aqui o canal é conhecedor, assíduo de política. Então, às vezes, a gente tem que ser mais prolixo um pouco, sabe? Mais explicativo um pouco, para poder trazer aqui as informações adequadas. E, às vezes, algumas pessoas põem no comentário, mas você acha que a gente é burro, fica repetindo conceitos? É porque tem muita gente que não é assíduo da política, mas que quer entender. Então, é por isso que, às vezes, eu repito muito, tá? Conceitos. O que é a oneração da folha? É imposto, tá? Imposto sobre o INSS que o patrão paga. Então, o patrão, em regra, sempre foi assim. Tem a contribuição patronal previdenciária, 20% sobre o salário do empregado. Então, se eu tenho um empregado que ganha R$2.000, 20% dá o quê? R$400? Acho que é.
R$ 400 eu tenho que pagar de imposto. Só que isso deixa caro demais gerar emprego no Brasil. E aí, lá atrás, não lembro se foi em 2018, 2016, o Efraim Filho, que à época era deputado, agora é senador, propôs a desoneração da folha, ou seja, vou dar uma opção para o empregador escolher. O empregador pode escolher o seguinte: ou ele paga 20% sobre o salário do funcionário, ou ele paga de 1, 2 ou 3% sobre toda a remuneração que ele tem. Ele faz o cálculo e vê qual que fica menor. Assim eu tiro um pouco a carga tributária das costas do patrão, ou seja, eu vou reduzir imposto para o patrão. Isso aí já vem de longa data. A Câmara dos Deputados e o Senado, ou seja, o Congresso, decidiu por prorrogar isso. O Lula comprou briga. O Lula quer imposto, ele quer sangrar o gerador de empregos até não tem mais jeito. E aí o Lula tirou essa isenção, tirou essa escolha do patrão. O que aconteceu? O Congresso foi e deu uma resposta ao Lula. O Lula vetou, voltou para o Congresso falou que quem manda é a gente. E derrubou o veto do Lula. Derrubou. Ou seja, a lei vale. Só que o Lula, de uma forma amplamente desrespeitosa, foi lá e editou uma medida provisória falando: eu mando em vocês, eu vou cobrar o imposto sim. Então você tem que entender, a medida provisória tem força de lei e ela, sim, é uma prerrogativa do presidente. Só que depois que o Congresso decidiu sobre o tema, editar uma medida provisória desrespeitando o Congresso, é chamar para briga. E aí, quem não gostou nem um pouco foi a Câmara, que nem no evento do Lula pela democracia não foi, só para você ter noção. E aí, o Pacheco, ele está muito alinhado ao Lula, ele deve o cargo dele de presidente ao Lula, e o Pacheco está fazendo corpo mole. Já o Lira não, o Lira já bateu de frente e falou: nós vamos derrubar essa porcaria aí. Então, o Centrão já mandou o recado. Pacheco, se você não devolver, porque tem duas possibilidades. O Pacheco chega agora a medida provisória, o Pacheco já fala: estou devolvendo, ela perde a eficácia agora, acabou. Ou o Congresso vai ter que colocar em votação e derrubar. Seria um desgaste muito maior do Congresso. Então, o Centrão, tanto do Senado quanto da Câmara, porque ele apresenta o Congresso também, tá? Congresso é quando junta os dois, Câmara e Senado. Então, o Pacheco, de certa forma, em assuntos conjuntos, ele é mais poderoso do que o Lira. O Pacheco poderia falar: não vou aceitar. Agora, se ele aceita, vai causar um desgaste e aí enfraquece. E o Pacheco está nessa sinuca de bico. O Lula, que apoiou ele no cargo, ele fica do lado deles, ou os senadores e deputados que o Lira depende deles dentro do Congresso. Ficou uma sinuca de bico, mas mostrou o quanto o Lula é fraco dentro do Congresso Nacional. Meu amigo, e se rolar um impeachment num futuro próximo aí do Lula, o Congresso não vai pestanejar, não vai piscar os olhos ao empichar o Lula. Hoje o Lula tem muito menos apoio do que a Dilma tinha na época do Cunha. Não tenha dúvidas disso. E se eles conseguirem tirar as emendas secretas, meu amigo, aí que Lula não governa, a não ser com o apoio do STF. Vamos falar desse assunto aqui? Isso aqui também é interessante pra caramba. Por essa ninguém esperava. A matéria da Revista Oeste, foi o Mário Frias que repostou essa imagem aí. Lula afirma que Janja o proibiu de impor garantia da lei e da ordem no 8 de janeiro. Opa, peraí, tem coisa errada aqui. Pode a Janja proibir o presidente de colocar uma ação, uma GLO ou alguma coisa nesse sentido? Tem outra matéria também, Poder 360. Ó, diz o seguinte: Lula diz que Janja alertou contra GLO no 8 de janeiro. O presidente deu a declaração para o documentário da Globo News, exaltou muito a Janja ali. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a primeira-dama Janja Lula da Silva convenceu a proibir o decreto de GLO, garantia da lei e da ordem, no 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e vandalizadas por extremistas. Abre aspas aqui. Foi a Janja que me alertou. Não aceite a GLO, porque a GLO é tudo o que eles querem, é tomar conta do governo. Se eu dou autoridade para eles, eu dou o governo para eles, disse Lula em entrevista a um documentário da Globo News sobre os atos extremistas exibidos no Fantástico da TV Globo. Vamos lá. O que você tem que entender dessa história aqui? Quando aconteceu o 8 de janeiro ali, o Lula poderia ter decretado uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem,
que é uma prerrogativa do presidente, do artigo 142, e aí os militares tomariam conta, de certa forma, do governo, mas ainda subordinados ao presidente da República, que a essa hora era o Lula já. E aí a Janja falou, não faz isso, porque se você deixar eles tomarem conta através de uma GLO, eles poderão tomar decisões essas que podem confrontar você. Então, a Janja falou, não faz a GLO. E agora o Lula exalta a Janja, falou muito bem da Janja. Qual que é o ponto aqui que nós precisamos entender? São dois. O primeiro ponto, a primeira-dama, ela não deveria, não é o papel dela tomar decisões de chefe de governo. Não é papel dela. Então, aqui nitidamente mostra que uma pessoa não eleita pelo povo tem poder decisório dentro do governo. O que já era algo de se abalar até a democracia, num país mais sério. Então, esse tipo de coisa que acontece no Brasil é bem tupiniquim mesmo. É assustador ver que a primeira-dama, que não foi eleita, tem poder de influenciar de forma tão robusta assim uma decisão tão importante quanto essa do presidente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você tem que abrir os olhos é o seguinte. Peraí, por que estão enchendo tanta bola da Janja agora? Vocês começaram a perceber que, não, a Janja é uma boa decisora, administradora do governo, a Janja sabe muito bem como lidar com as coisas, a Janja é uma líder. Abre o olho, meu amigo, 2026 está aí e ninguém sabe se o Lula vai ter força para concorrer à reeleição. O Haddad tá com o rabinho abanando ali, tá querendo ser o sucessor. A Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, tá batendo de frente, tá brigando, mas, entretanto, todavia, contudo, Lula não quer entregar o osso tão fácil. Eu acho, ou seja, eu tenho quase certeza que o que eles estão preparando é um plano para a Janja ser a candidata, ou 2026 ou 2030. Então, eles vão tentar lapidá-la, enchendo a bola, e aí a assessoria do governo vai entrar em ação. A Globo, né? É lógico que a Globo vai entrar em ação para colocar a Janja aí como uma possível candidata. Vamos falar de outra matéria, agora a Gazeta do Povo. Pessoal, Alexandre de Moraes confirma que órgãos de inteligência falharam e Gilmar Mendes acusa militares pelo 8 de janeiro. A batata dos militares está assando. É importante os militares entenderem uma coisa aqui. Quando você trabalha com o pessoal, quando você faz acordos com o pessoal socialista, comunista, se você não for um companheiro nato, você não tem a garantia de que o acordo vai ser cumprido. Lembre-se disso, muita gente aí já ficou pistola com Lula em eleições passadas. Ciro Gomes que o diga, né? Mas o que você precisa entender? Os militares estão morrendo de medo desse evento que o Lula fez ontem, do aniversário dos atos antidemocráticos, reviverem a raiva dos petistas, a raiva da militância de esquerda contra os militares. Porque eles não esqueceram o que os militares fizeram no verão passado. Durante a gestão Bolsonaro, meu mito, meu amigo, meu colega, na hora que deu a primeira chance, apunhalaram o Bolsonaro pelas costas, se aliaram ali ao STF, se aliaram ao Lula e escorregaram e foram para o lado da esquerda. Ninguém esquece disso, tá? Só que o que está acontecendo agora? Agora o Gilmar Mendes está falando em punir os militares. E se isso acontecer, eu acho bem feito, tá? Eu acho bem feito. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, confirmou que os órgãos de inteligência falharam ao alertar o governo sobre possíveis manifestações violentas do dia 8 de janeiro de 2023. Então, aqui fica nítido que o próprio Alexandre de Moraes reconhece a falha do GSI. O GSI do Gonçalves Dias. Mas alguma coisa foi feita com o Gonçalves Dias? Niente, nada, na dica de nada. Ele é o relator dos inquéritos que tramitam na corte sobre as invasões da sede dos três poderes. Segundo o ministro, os órgãos responsáveis por identificar ações contra as instituições também não souberam precisar quais seriam os pontos de interesse dos manifestantes que pretendiam ocupar o Congresso, o Palácio do Planalto e o prédio do STF. Então, ele não soube precisar qual que é o ponto de interesse desses manifestantes. Era um golpe mesmo? Não era um golpe? O que era o ponto de interesse? Só que aí aqui é interessante, ó, abre aspas, fala do Alexandre de Moraes.
Houve uma falha nos órgãos de inteligência. Não sabíamos exatamente quais as ramificações. Sabíamos, presta atenção nisso aqui, sabíamos que havia gente treinada invadindo, tanto que a Polícia Federal continua investigando em torno de 200 pessoas de preto, black, block, procedimentos de forças especiais, mesmo pessoas treinadas, disse Moraes em entrevista à Folha de São Paulo. E aí é o ponto interessante. O Alexandre de Moraes fala que tinha mais ou menos 200. Olha só, foram 1.400 pessoas presas. E ele fala que a Polícia Federal investiga que tinha pelo menos 200 pessoas vestidas de preto com treinamento de força especial. Vocês veem que a tese de vídeos, de infiltrados, se consolida cada vez mais? E é o próprio ministro do Supremo que está falando isso, mas cabe a ele investigar. Ele é o relator do processo. Uma vez eu estava numa entrevista com um grande amigo meu, o Adroaldo Portal. E aí ele falou, olha, o relator de um processo, ele é quase Deus. Ele escolhe tudo que ele quer naquele processo. Então ele ignora pontos que são importantes e ele cria fatos ou narrativas que não são. É o que acontece hoje. Então, aqui, sabe, uma informação gravíssima demais exposta pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que disse em bom tom, tinha mais ou menos 200 pessoas vestidas de preto, com procedimentos de forças especiais, que estavam lá dentro, pessoas treinadas. E aí? São o quê? São infiltrados? São pessoas do Exército? São pessoas do GSI, das Forças Especiais ou da Polícia Militar do Distrito Federal? Ou é uma milícia? Quem eram esses? O que se tem de informação até agora? Pois é, são assuntos que eu tenho certeza que até que muita coisa seja revelada, nós não vamos saber tão cedo, porque tudo isso corre em sigilo. E aos poucos vem saindo aí informações sobre esse caso. Última matéria que eu quero tratar com vocês ainda é referente aos atos do dia 8 de janeiro. Empresário preso pagou 24 mil para fretar ônibus e deixou o digital no Congresso, diz Polícia Federal. Falei para vocês o quanto a justiça brasileira e a política brasileira é eivada de coincidências, né? E que logo no dia do 8 de janeiro, a comemoração do aniversário de 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes mandou uma nova operação do Lesa Pátria, inclusive com um mandado de prisão. Lembra disso que eu expliquei para vocês? Beleza. E aí eu falei, não se sabia quem era ainda. Soube agora. O alvo de um mandato de prisão preventiva na 23ª fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal é um empresário suspeito de financiar e ainda participar ativamente dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. De acordo com as investigações, o empresário Wagner Freira Ferreira Filho pagou 24 mil para contratar ônibus para transportar os golpistas e também teve uma impressão digital encontrada na esquadria de vidro do Salão Negro do Congresso Nacional. Ferreira Filho foi preso nessa manhã em Salvador, na Bahia. Foi de lá que teria saído o ônibus que levou manifestantes do acampamento, montado próximo a um quartel, para a Praça dos Três Poderes, na capital federal. Os dados constam em registros feitos pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Aqui ainda reforça ainda mais a minha tese, tá? De que, infelizmente, essas pessoas que foram presas, muitas delas, a grande maioria, nem sabia o que estava acontecendo. Chega um cara e fala, olha, vai ter uma grande manifestação. Manifestação é lista. Lá em Brasília tem um ônibus, o ônibus é de graça, vocês vão ter comida, vocês podem ir. A maioria das pessoas que foram, eu vou ser sincero, o sentimento que eu tenho é que essas pessoas nem sabiam o que estavam acontecendo. E estão pegando aí 17 anos de prisão. Sabe? É uma desvirtuação do Estado democrático, é uma desvirtuação do devido processo legal. Isso me assusta. Então a visão que eu tenho é que grande parte dessas pessoas foram, sabia o que ia acontecer. Foram algumas até para nem voltar mais, né? Então, assim, é um pouco assustador. Mas aí fica aqui, né? E aí a grande questão é, a gente fala que realmente foi uma grande balbúrdia, uma grande confusão, mas tem que ser investigado a fundo. Qual o intuito de alguém? Quem queria que isso acontecesse?
alguém tirar 24 mil reais do bolso, encher de gente que estava na porta de quartel, a maioria idoso, a maioria pessoas mais velhas, encher de gente, mandar da Bahia para Brasília num dia. Qual era o intuito disso? Tá? Quem mandou? Foi da direita? Foi da esquerda? Porque pode ter sido alguém da esquerda. Esse cara é mesmo o responsável por isso? Foi ele que comprou e pagou? Quem foi que bancou essa ida de gente inocente, né? Inocente do ponto de vista que eu digo é inocente do que ia acontecer. Sabe, um monte de gente que você vê nitidamente que não sabia o que ia acontecer. E aí? Então, tá certo, tem que investigar. Cara, e se ele pagou 24 mil e tinha impressão digital lá, ele tá ferrado. Vocês não tenham dúvida disso. Ele tá com um grande problema aí nas mãos. Você pode ter certeza absoluta disso, que isso aí vai dar dor de cabeça para ele. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Meio-dia a gente traz mais conteúdo para vocês. Grande abraço.